um adolescente de 14 anos de idade desviveu o pai, a mãe e o irmãozinho de apenas 3 anos de idade, na cidade de Itaperuna, Rio de Janeiro. Oi, gente, eu sou Mari Medeiros e hoje a gente vai recapitular como esse crime que chocou o Brasil aconteceu. Tudo aconteceu no sábado, 21 de junho. O adolescente esperou os pais tomarem remédio para ir dormir. Enquanto isso, ele tomava energético para poder se manter acordado. Então, quando os pais se deitam para dormir com o irmãozinho de 3 anos, todos no mesmo quarto, o adolescente executa toda a família utilizando uma arma de fogo. Ele desferiu o primeiro Paul. Eu não posso falar as palavras aqui, gente, vocês sabem. Então, o primeiro Paul foi na cabeça do pai, que seria a maior ameaça, a pessoa que poderia impedir ele. Depois, o segundo Paul na cabeça da mãe e o terceiro no pescoço do irmãozinho. Essa arma de fogo pertencia ao pai do adolescente, ele era um atirador esportivo, era CAC, então ele tinha licença para possuir o objeto e ficava guardado embaixo do colchão do casal. Depois disso, ele colocou os 3 corpos na cisterna da casa, que ficava pertinho do quarto, tá? Não era uma distância tão grande assim, que impossibilitasse ele de carregar. Vou colocar aqui também uma imagem, porque quando a gente vê as fotos da família, parece que ele é um menininho. E ele já não era tão pequeno assim, tá? Quando a gente vê aqui na imagem dele sendo apreendido, a gente consegue ver que ele é inclusive maior do que alguns policiais. Então, assim, ele era um rapaz bem mais alto do que aparece nas fotos da família. Ele teria utilizado também desinfetante para ajudar os corpos a deslizar enquanto ele arrastava até a cisterna. E o motivo, segundo ele, foi porque os pais proibiram ele de viajar para o Mato Grosso para visitar a namorada virtual. Ele tinha um relacionamento com essa menina há 6 anos, ou seja, desde que ele tinha 8 anos de idade, ele se relacionava com essa menina. Então o crime acontece no sábado e na segunda-feira ele procura a avó e conta para ela que os pais teriam ido levar o irmãozinho, que teria ingerido cacos de vidro, para o hospital e não retornaram. Então a avó leva ele até a delegacia para que eles prestem um boletim de ocorrência de desaparecimento. A polícia então se dirige até os hospitais da cidade e descobre que ninguém entrou com esse histórico de ingerir cacos de vidro. Então a polícia decide periciar a casa. Na perícia se percebe uma quantidade de líquido vermelho que não condiz com o histórico de ingestão de cacos de vidro. Tinha líquido vermelho em algumas roupas e tinha líquido vermelho na cama do casal também. E eles percebem que essa quantidade não bate com o histórico que o menino estava contando. Eles então vão questionar o adolescente, que rapidamente confessa o crime, inclusive na presença do tio, porque quando um adolescente precisa falar com a polícia, tem que ter um responsável presente durante a declaração, durante a confissão. A perícia não encontrou indícios da participação de outra pessoa fora o próprio adolescente e descobre também que ele pesquisou como sacar FGTS de pessoas sem vida. O pai tinha R$33 mil para receber de FGTS. Então, na quarta, 25 de junho, o adolescente é apreendido em flagrante. Ele vai responder por ato análogo a triplo hominídio. Adolescentes não podem ser julgados como adultos no Brasil, então ele não pode ser responsabilizado por hominídio, e sim ato análogo a hominídio. Duplamente qualificado e ocultação também. O que é esse duplamente qualificado? São as qualificadoras que fazem a pena aumentar, certo? Nesse caso aqui, as qualificadoras foram motivo fútil, ou seja, dinheiro, o saque do FGTS, e recurso que impossibilitou a defesa das vítimas, pelo fato das vítimas terem tomado remédio, né? Os pais dele tomaram remédio e estavam todos dormindo na hora.
Então essas são as duas qualificadoras que ele pega em cima do hominídeo, certo? Por ele ser menor, a pena máxima vai ser 3 anos para esse rapaz e ele vai ficar na Fundação Casa. A gente não pode mostrar o rosto, não pode falar o nome. Os adolescentes fazem o que fazem, pegam no máximo uma pena de 3 anos. Depois disso eles voltam para a sociedade e a gente não sabe o nome. Muitos deles mudam o nome, gente. Muda o nome, muda toda a fisionomia, a gente não consegue reconhecer mais a pessoa. Mesmo que a gente conseguisse ver as fotos, muda muito. Então, assim, é uma pessoa que comete uma barbaridade como essa e daqui a 3 anos vai estar de volta à sociedade sem a gente saber nome, aparência, podendo ser nosso vizinho, nosso colega de trabalho, e a gente não faz a menor ideia. Essa é a lei que temos aqui no Brasil agora, nesse momento, né? Se vocês ouvirem algum barulho, gente, é porque os gatos estão aqui no quarto comigo, eles estão aqui pulando para todo lado. Então, as vítimas, a mãe se chama Inaila Teixeira, ela era cabeleireira, e o pai, Antônio Carlos Teixeira, era enfermeiro e trabalhava embarcado em plataforma da Petrobras. O irmãozinho, Antônio Júnior, ia fazer 4 anos agora em julho. Nas redes sociais, imagens de uma família feliz, amorosa, que gostava de cantar, que gostava de sair junto, muito carinho e muito amor. O que a gente sabe que às vezes não é a realidade. Mas, de acordo com o relato de outros familiares, essa era sim a realidade dessa família, tá? Inclusive, eles dizem que o garoto era tranquilo, sossegado, calado, tímido, ficava sempre no quarto e não ia muito para a rua. Com os pais, extremamente carinhoso. Esse é o relato dos familiares, tá? Na confissão do adolescente, ele diz que o motivo era os pais proibirem a viagem. Mas ele também fala que aparentemente tinha alguns probleminhas ali com o pai. Ele diz que o pai ensinava ele a atirar e que forçava ele a fazer jiu-jitsu contra a sua vontade. Com relação à mãe, ele não fala nada. E com relação ao irmãozinho, ele diz que o motivo dele desviver o irmão foi somente para que ele não crescesse sem os pais. O plano dele era pegar o dinheiro do FGTS, vender a casa, vender o carro e também os celulares dos pais. Ele já estava, inclusive, com as malas prontas para ir embora para o Mato Grosso e ficar lá de vez morando com a namorada. Ele estava também tentando falsificar uma autorização para viajar, porque visto que ele é menor, ele não ia conseguir nem entrar no ônibus sem essa autorização. Então ele estava forjando uma autorização para poder fazer essa viagem. Ele ia trabalhar num supermercado que é onde a namorada dele trabalha e ela teria conseguido uma vaga para ele lá. Quando a família descobre a confissão, eles não acreditam, não conseguem acreditar que aquele adolescente carinhoso, tímido, seria capaz de cometer algo nesse nível. A avó, inclusive, estava com ele o tempo todo, enquanto ele fingia que a família estava desaparecida. A avó acolheu ele, chegou inclusive a levar a arma de fogo para casa, porque, não sei, talvez ela pensou que algum acidente pudesse acontecer, o adolescente podia acabar pegando essa arma e fazer alguma coisa. Para a própria proteção de todos eles, ela achou melhor pegar e esconder. E ficou dando apoio ao adolescente durante esses 2 dias em que a polícia investigava. A avó, então, fica extremamente abalada quando cai a ficha e ela tem a certeza de que realmente foi o neto dela. Ela não consegue acreditar. O delegado diz que o rapaz é frio, confiante, olha no olho e que tem resposta pronta para tudo. Não demonstra nenhum remorso ou arrependimento e ainda diz, faria tudo de novo. Fez pouco caso da prisão, dizendo, depois de 3 anos eu saio. E o pior, gente, é que além de sair com nome novo, com aparência que ninguém mais reconhece, ainda sai com a ficha limpa. Então, gente, assim, não tenham arma de fogo em casa. Isso é muito perigoso quando se tem crianças, adolescentes ou qualquer pessoa, gente. É muito perigoso, muito perigoso.
Os pais acham que as crianças ou os adolescentes não sabem as coisas que eles escondem dentro de casa. Gente, sabe sim, sabe. É mais fácil a criança saber o que você esconde do que você saber o que a criança esconde. Eu digo isso por experiência própria. Todo mundo aqui já foi criança, já foi adolescente. Eu sabia tudo que meus pais guardavam dentro do guarda-roupa deles. Eu sabia o que eles guardavam em cima do guarda-roupa, mas eles não achavam as coisas que eu escondia. Então, assim, se você tiver uma karma dentro de casa e achar que ela está escondida dos seus filhos, não está, gente. Não está. Eles sabem onde está guardado. Eles podem pegar para brincar, eles podem premeditar, como é o caso do que a gente está vendo assim, então é muito perigoso, muito perigoso. E aí, conforme a investigação se desenrola, o caso vai ficando ainda mais sinistro, porque a polícia decide ir investigar a namorada, para saber que tipo de conversa eles tinham, que relacionamento era esse de 6 anos, ou seja, eles tinham 8 anos de idade, né, quando iniciou. E aí o caso tem uma reviravolta. Porque o que é que acontece? Vamos entrar no relacionamento desses dois adolescentes agora, tá? A namorada tem 15 anos de idade, ele tem 14, e eles se conheceram num jogo online, um joguinho de tiro chamado Fortnite. Eu vou entrar em mais detalhes desses jogos no próximo vídeo, tá? Então, por enquanto, só decorem isso. Eles se conheceram em um jogo online. E esse relacionamento virtual, que começou como uma amizade, já durava há 6 anos, mas o pedido de namoro oficial foi só em 2024, tá? Então foi ano passado que eles começaram a se relacionar de maneira mais séria. A polícia, então, vai pegar o depoimento da namorada na frente da mãe. Ela dá uma de coitada. Ela fingiu que não queria ter feito aquilo, que não queria participar e que ela teria sido coagida pelo namorado. Em determinado momento, a menina pede para a mãe se retirar. A mãe fala que não vai sair, porque afinal de contas é um depoimento na delegacia. E a menina pede: mãe, sai. E a mãe sai. E aí a adolescente então confessa tudo. Então aí a gente descobre que ela tem envolvimento em praticamente tudo que esse adolescente cometeu. Motivação deles: queriam viver esse amor proibido, queriam viver juntos e as famílias não aceitavam. O plano era inclusive que o adolescente fosse ao Mato Grosso levando a arma de fogo para, quando chegar lá, executar a própria mãe da adolescente. O plano deles era desviver todos que tentassem impedir o relacionamento deles. Eles iam poupar apenas o pai da adolescente, porque ele trabalha viajando, então ele não fica muito lá na casa, na cidade. Ele não ia atrapalhar o relacionamento dos dois e ainda seria uma fonte de renda para eles. Então, assim, gente, esse era o plano dos dois adolescentes de 14 e 15 anos, tá? Quando a menina confessa e os policiais vão contar para a mãe, ela não acredita. Ela diz: não, minha filha é uma menina ótima, ela tira boas notas, ela é quietinha, ela é tímida, ela não sai de casa, ela mal tem amigos, ela jamais faria algo desse tipo. Isso é o que a mãe pensava. Mas ela entrega o notebook da família para a polícia periciar, porque o que é que acontece? A menina não tinha celular desde os 12 anos de idade, porque a mãe pegou a conversa dela com um rapaz. A gente não sabe, não foi divulgado o teor dessa conversa, mas para a mãe ter tirado o celular dela não devia ser nada bom, né? Então, a mãe tira o celular da menina desde que ela tinha 12 anos, mas ela tem acesso ao notebook da família para poder fazer as tarefas de casa, estudar e esse tipo de coisa. E a menina vai fazer o quê? Ela usa esse notebook para poder se comunicar com o adolescente. No celular do menino nada foi encontrado, porque ele tinha apagado todas as conversas, mas quando a polícia verifica o notebook da namorada, eles descobrem conversas perturbadoras. A namorada não só sabia que ele ia cometer os atos, mas ela acompanhou tudo em tempo real. Durante uma chamada de vídeo,
ele relatava para ela tudo o que ele estava fazendo passo a passo. E ela dava ordens. Ela fez, inclusive, uma contagem regressiva antes dele iniciar as execuções. Ela faz a contagem regressiva e diz, pronto, vai. Ele, então, executa o primeiro pull no pai, e aí avisa ela, e ela fala, agora vai na mãe. Ele obedece, e ele, então, aponta a Karma para o irmãozinho. Nesse momento, ela fala, não, peraí, vai desviver a criança? E aí ele fala, sim, eu já desvivi os dois, eu não vou deixar meu irmão crescer sem pais. E ele vai e decide aí por conta própria, né, sem a influência dela, e ele dá um pull no pescocinho da criança. Depois disso, ele manda fotos dos corpos para ela, em meio a declarações de amor, dizendo a ela que fez tudo o que fez por causa dela, que seria capaz de qualquer coisa por ela, e ela responde que está muito orgulhosa dele, de ter um namorado que é assassino. Esse é o nível dos adolescentes envolvidos nesse caso, gente. A polícia entende, então, depois de tudo isso, que ela induziu e instigou o adolescente a cometer os atos, certo? Porque os pais não aceitavam o relacionamento deles e ela é considerada mentora intelectual e coautora, de acordo com a polícia, tá? As conversas revelam que ela participou ativamente na premeditação, planejamento e ocultação desses corpos. Então, ela estava presente antes, durante e depois de tudo. Dessa forma, ela acaba sendo presa na cidade de Água Boa, no Mato Grosso. Então, essas conversas que eles tinham aconteciam pelo Instagram, tá? Onde ela usava um perfil com o nome John Wick, que é um filme, né, interpretado pelo Keanu Reeves, um filme muito bom, eu gosto pelo menos, mas a gente vai entrar nesses detalhes de todas as influências que esses adolescentes tinham no próximo vídeo, tá? Então eu vou aqui agora detalhar para vocês o conteúdo das conversas desses adolescentes, tá? O adolescente fala que tinha vontade de executar os pais porque eles não deixavam ele ir para o Mato Grosso. A menina faz brincadeiras sobre empurrar a mãe da escada para poder desviver ela. Esse era o teor da brincadeira desses adolescentes. As conversas revelam uma influência emocional dela sobre ele, que ele faria tudo que ela mandasse. Então ele era dependente emocionalmente dessa menina, tá? Isso me lembra um pouco o caso da Suzanne von Richthofen, né? É psico, não é? Calma, no próximo vídeo a gente vai falar sobre isso, tá? A namorada, então, teria dado a ele um ultimato. Fala para ele, seja homem e venha para o Mato Grosso, custe o que custar. Se a gente não se encontrar pessoalmente, nosso namoro vai acabar. Seja homem. Ou seja, a gente percebe aqui uma chantagem emocional, uma manipulação desse adolescente. E aí, gente, eles conversam sobre várias coisas, tá? Que, assim, é difícil a gente pensar que adolescentes teriam esse tipo de conversa, mas, como eu falei, essa parte mais do psicológico é no próximo vídeo, tá? Olha só a conversa. Como conseguir dinheiro do FGTS? Qual é o adolescente que sabe o que é FGTS? Assim, eu não conheço. Eles falam sobre a venda do carro, dos celulares, da casa. Eles conversam sobre formas de desviver uma pessoa, tá? Se o melhor seria o uso de arma de fogo, se seria um instrumento pérfuro cortante que tem na cozinha de casa. E eles chegam à decisão de que o melhor é a arma de fogo por causa do pai, que pode acabar atrapalhando e impedindo o plano, né? Então, para ser mais certeiro, arma de fogo começando pelo pai, porque eles conversam inclusive sobre a ordem que eles iriam desviver a família. Então, na conversa, existe toda a premeditação desse CRI, tá? Eles chegam a conversar, inclusive, que ele vai usar uma fronha de travesseiro na Karma para não deixar digitais. E ela fala o quê? Diz, não, coloca a Karma na mão do seu irmão para poder deixar a digital dele e fingir que foi um acidente. Olha isso, gente, que
Que nível é esse que a gente está vendo aqui? Olha só, eles conversam sobre a ocultação, tá? Ela fala que tem que desovar longe para que os cães farejadores não encontrem com facilidade. Eles conversam sobre picar as partes do corpo, queimar e até mesmo dar para porcos comerem. Conversam também sobre desviver a avó do adolescente, pois ela poderia acabar descobrindo que ele foi quem cometeu o crime, então eles teriam que desviver ela também antes que ela descobrisse. Só que eles acabam desistindo para não levantar mais suspeitas. Então, gente, quase que a avó vai também. Eles chamam os pais de seres nojentos, não sente nenhum afeto pela família e fala que desviver eles era apenas uma questão de tempo. A namorada diz que achava que ele não era capaz de praticar o ato, ou seja, veja que mais uma vez a manipulação dela em cima dele, você não vai fazer, você não tem coragem, você não vai conseguir. E ele vai lá e faz e mostra para ela, prova, ele tem que provar para ela que ele fez na chamada, nas fotos, olha aqui o que eu fiz por você. É assim o relacionamento desses adolescentes, tá? Ele diz que ela o motivou e que ele seria capaz de fazer qualquer coisa que ela quisesse. E se mostra totalmente submisso a ela. De acordo com o delegado, as conversas demonstram uma mente imatura e psicopata. Mente imatura, concordo 100% com a fala do delegado. Já psico, a gente vai avaliar melhor no próximo vídeo, tá? Que a gente vai entrar na parte o que é que está acontecendo com esses jovens, esses adolescentes, essas crianças de hoje em dia que vivem no mundo virtual 90% do tempo, sabe? Tirando a escola, volta para casa, é mundo virtual, é celular, é jogo, é Discord. A gente vai falar sobre isso em mais detalhes para entender a gravidade, gente. Eu fiz uma enquete hoje aqui no canal para saber dos pais que são inscritos aqui no canal, se vocês têm o costume de olhar o celular dos seus filhos ou não. Por favor, quem puder responda, porque a gente vai abordar no próximo vídeo tudo que essa molecada tá aprontando por aí online, muitas vezes escondendo com muita facilidade dos pais, tá? Eles fazem isso debaixo do nariz dos pais. Voltando aqui, ambos os delegados relatam frieza dos adolescentes. Os dois estavam tranquilos, não estavam preocupados porque iam ser presos, não demonstram remorso, não demonstram arrependimento, não choram, não se desesperam, nada. Nenhuma preocupação com o fato de ser preso. A menina, a adolescente, ela chega inclusive a criar relacionamento. Gente, olha isso. Ela cria relacionamentos com os outros presos que estão lá na delegacia, não sei onde é que ela estava nesse momento, mas enfim, ela conversava com as pessoas que estavam presas e ficou ali de papinho, fazendo amizade. Enfim, vamos lá. E aí existe um jogo que não fica claro se eles jogaram, se eles não jogaram, tá? Tem canal que fala que jogava, tem canal que fala que eles não jogaram, eles só romantizaram o jogo, que é um jogo chamado The Coffin of Andy and Leiley, que a gente traduz no português como O Caixão de Andy e Leiley, certo? Gente, vou falar para vocês, os detalhes maiores serão no próximo vídeo, tá? Mas já deixa eu falar um negócio aqui. Eu joguei videogame a minha vida inteira, tá? Eu amo jogar videogame. Não jogo mais hoje porque a gente precisa trabalhar, né? Mas eu vou dizer, eu joguei todo tipo de jogo, de terror, assisti filme de terror, série, enfim. Sempre gostei, jogo de tiro, sempre adorei. Ninguém vira psico por causa de videogame, por causa de filme de terror, porque escuta rock, tá? Isso aqui eu já quero falar aqui. Mas, gente, eu vou falar uma coisa. Eu fui pesquisar esse jogo, eu não conhecia esse jogo, tá? O Caixão de Andy e Leiley. Eu fui pesquisar esse jogo e, gente do céu, vou falar pra vocês que eu nunca vi, nos meus 37 anos de idade, e na vida gamer que eu tive, eu nunca vi um jogo igual a esse.
O conteúdo desse jogo é uma coisa abominável. Abominável, gente. Eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo, tá? Vou mostrar, inclusive, o joguinho para vocês. Em termos de gráfico, é até um jogo bonitinho, tá? Você olha assim, você não diz nada. É um joguinho bonitinho. Eu olhei e eu disse, ai, que fofinho, né? Não, gente, não tem nada. Vou dar um spoiler aqui para vocês. Esse jogo, ele fala de canibalismo, desviver os pais, relacionamento tóxico, incesto, rito para possessão de entidades do mal, se é que vocês me entendem, realmente eu não consigo falar aqui, descrever esse jogo sem que esse vídeo caia, não consigo, mas eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo, tá? A descrição em texto para vocês verem direitinho. É um jogo, gente, que assim, eu sinceramente eu não sei por que esse jogo existe, sabe? Eu não sei como é que a pessoa pensou, vamos criar esse jogo, sabe? É uma coisa... Enfim, esse jogo ele chegou a ser banido na Austrália, tá? E ele foi depois reclassificado para maiores de 18 anos. E aqui no Brasil, a título de curiosidade, é um jogo que a partir dos 14 anos você pode jogar aqui no Brasil, tá? Eu acho isso absurdo. Para mim, no mínimo 18 anos ou sei lá, 30, sabe? 30 anos. Depois dos 30 você pode jogar esse jogo e olhe lá. A polícia então faz a relação de que esses adolescentes eles não tinham muita noção do que estava acontecendo. A polícia acha que eles viam aquela cena como se fosse uma cena de um videogame, por estarem então dessensibilizados com jogos de tiro. Na minha cabeça, uma coisa aí não tem a ver com a outra nesse nível. Porque jogou o joguinho de Pou-Pou, vira psico, vira assasse? Não, mas existem outros fatores que a gente precisa avaliar, tá? Então, gente, esse é o nosso primeiro vídeo, tá? Do caso do adolescente que desviveu a família e da sua namorada. No próximo vídeo eu vou abordar mais a parte psicológica, eles são psico, eles não são, o que é que está acontecendo com essa geração, mundo virtual, videogame, a parte psicológica e psiquiátrica da coisa, tá? Então, se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreva aqui no canal e comenta aqui o que você acha desse caso. Você acha que esses adolescentes são psico? Você acha que uma coisa não tem nada a ver com a outra? Você acha que o videogame teve a ver? Você acha que o mundo virtual tem a ver? O que você acha? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber muito a opinião de vocês. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo que eu vou tentar soltar o mais rápido possível, tá? Desse caso aqui. E a gente vai ter também uma live essa semana para falar um pouco mais sobre esse caso, porque, gente, eu acho isso aqui um tema de extrema utilidade pública, tá? A gente precisa entender como esses adolescentes estão vendo o mundo, como eles estão crescendo, como essas mentes estão se formando. Então eu estou juntando vários conteúdos, vários vídeos de psicólogos, psiquiatras, para a gente poder avaliar em live essas entrevistas desses profissionais, tá? É muito importante entender, principalmente se você tem filho, se você tem neto, se você tem sobrinho, entender o que se passa na mente dessa geração, como eles interagem, o que eles fazem. A gente precisa entender para que essa tragédia não se repita novamente, tá bom? Até o próximo vídeo e livezinha essa semana, tá?